Boa tarde a todos. Essa gravação é um pitch sobre um projeto do edital universal FAPEMIG, em que trabalhamos com a seleção genômica em Braquiária rusiziensis. É um trabalho inédito e vou apresentar alguns resultados para vocês daqui a pouco. Bom, qual que é o nosso problema, né? Nós temos, dentro da Embrapa, a avaliação de algumas espécies de forrageiras. A maioria delas foram introduzidas da África, né, como o Panicum, Braquiária, o Cynodon, várias outras, e, na seleção, normalmente nós avaliamos, indivíduos e progenes, né, famílias, no campo, né. Nessa foto aqui ao lado, vocês podem ver como que é aproximadamente um experimento de campo, né, eh, quando nós avaliamos as progenes por meio de cruzamentos. Quando a gente considera isso, todo esse processo de avaliação de campo, ele envolve inúmeras pessoas e inúmeros procedimentos. Essas forrageiras no campo, elas são cortadas, várias vezes no mesmo ano, chegando de 7 a 9 cortes no mesmo ano, no período de chuva e no período de seca, né, eh, pesadas uma a uma, separadas em folha, talo e material morto, e esse material é avaliado para qualidade, usando técnicas de bromatologia e, além disso, nós passamos por inúmeras outras formas de avaliação, como resistência à cigarrinha das pastagens, eh, tolerância à seca, eh, resposta à adubação e inúmeras, características. E esse processo todo, até a gente conseguir liberar uma cultivar, ele demora aproximadamente de 10 a 15 anos, né, para que seja obtida uma nova cultivar. Esse é o nosso problema. E quando nós trabalhamos com essas forrageiras, elas têm uma importância muito grande para o Brasil, né. Nós temos um público-alvo que são os produtores rurais, principalmente, né, mas a pesquisa que nós desenvolvemos aqui, ela logicamente vai atender, como ela é mais, de fundo científico, laboratorial, de bioinformática, ela vai ser bastante importante também para a comunidade científica, alunos de graduação e pós-graduação, bem como para os profissionais da área de extensão, né. Muito bem. Para resolver aquele problema, nós temos uma solução, que é a utilização da seleção genômica, né. Esse processo de seleção, ele combina, eh, 2 formas de avaliação, né. Elas costumam, depois que ela é implementada, a técnica de seleção genômica, ela reduz o custo, aumenta o benefício, melhora a sustentabilidade e reduz infinitamente, ou infinitamente é exagero, mas pelo menos 50% do tempo necessário para o desenvolvimento de uma nova cultivar, tá. Nesses procedimentos, nós combinamos as informações fenotípicas, né, que são as plantas inicialmente, as plantas avaliadas no campo, tomadas todas aquelas características, bem como a avaliação do DNA dessas plantas. Combinando essas informações por meio de metodologias de análise estatística de bioinformática, eh, nós conseguimos encontrar marcadores associados a genes que estão associados a características importantes em forrageiras. Com isso, a gente espera conseguir, eh eh, que esses marcadores eles possam ser usados em toda a área de produção e seleção de forrageiras, né. Então, esse é um objetivo. Com isso, a gente evita esse processo de ter que avaliar no campo, né. E isso vai beneficiar a produção tanto de carne quanto de leite, né, indiretamente. A seleção de forrageiras, ela beneficia, a produção.
Muito bem. Como resultados desse trabalho, eh, nós obtivemos excelentes resultados, né, que nós conseguimos associar inúmeros marcadores em vários cromossomos dessa forrageira, da Braquiária ruzesiense, associados às características de produção. E não é nossa surpresa, era nossa teoria inicial, que a expressão gênica ela é diferente, né, nos períodos de excesso e déficit hídrico do ano, né, e isso foi encontrado. Então aqui vocês têm ideia do mapa, né, o mapa de ligação que foi feito para esses marcadores mais importantes, tá. Muito bem. E, além disso, nós conseguimos identificar a função de vários desses genes, né. Usando outras espécies como referência e estudando, nós conseguimos descobrir que existem muitas duplicações de genes no cromossomo dessa braquiária, né. Alguns deles são exclusivos em expressão na época de águas, outros na época de seca, e, eh, ou então eles expressam, né, o tempo todo independente da época, não estão associados necessariamente à época do ano, né. Bom, o mais importante, desse trabalho é que ele projeta para o futuro a possibilidade, como eu já mencionei anteriormente, de conseguirmos selecionar indivíduos de forrageira, genótipos de forrageira, de uma maneira mais simples, usando apenas o DNA dessas forrageiras, né. E como os genes eles são constantes, né, não importa se eu avalio aqui em Minas Gerais, se eu avalio na Bahia, se eu avalio em outros locais, os genes são os mesmos. A expressão fenotípica pode ser diferente, né, a gente tem interação genótipo por ambiente, mas os genes são os mesmos. Então, o benefício, ele pode ser estendido, né, para a seleção dessa mesma espécie em outros locais, tá. Então, é basicamente isso que nós obtivemos, foi um trabalho grande, bonito e, inédito, com forrageiras, dessa espécie aqui no Brasil. Agradeço muito a FAPEMIG, deixo aqui o meu contato e o endereço da Embrapa, né, que é a instituição a qual eu pertenço, para qualquer dúvida, estamos à disposição. Muito obrigada.